Obrigado. Bom, pessoal, dentro desta obra que a gente está falando aí, eu tenho a participação, então, em 2 capítulos, não fui apenas eu que escrevi, então é importante citar que no capítulo que eu vou falar de autópsia psicológica, eu tive o apoio da Júlia Paludo, da Gabriela Antunes Soares, da Raíssa, da Cunha Vargas, da Estefânia e da Carolina Dias. E depois, no capítulo que a gente falou sobre a experiência da sessão de psicologia forense, foi escrito com o Adriano Holanda, que é meu orientador no doutorado, e com a Carolina Dias também. Tá? Então, um pessoal que está muito próximo nessa produção e a gente não pode deixar de citar todo mundo, porque o escrito foi conduzido aí por mim, mas teve toda essa participação também. Né? Então, algumas dessas pessoas estavam trabalhando diretamente comigo como estagiárias na sessão. A Raíssa, que não estava, ela é mestranda de psicologia forense, e a Carolina Dias, ela é perita criminal também e psicóloga, e também participou dessa produção. Né? Acho muito gratificante que a gente passe por esse momento, né? Porque temos essa possibilidade de estar aqui conversando com mais de 200 pessoas nesse momento que estão conversando, e trazer para nós este momento de centralidade nessa temática da psicologia investigativa. Né? Então, para vocês que vão ter acesso a esse livro, acho que, antes de tudo, foi uma construção que busca trazer elementos da teoria e da prática, né, sendo um material produzido de uma maneira consistente para iniciantes e, ainda assim, trazendo elementos práticos de um campo pouco habitual à psicologia, digamos assim, mas que começa a ter um destaque, né, e que, então, como nós trazemos experiências práticas, também ele fica de uma maneira bem adequada para os profissionais, para quem já está nessa atuação, para o pessoal que tem essa prática já, e a gente está conversando há muito tempo. Né? Então, acredito que é muito válido, que é muito importante. Sem mais delongas, eu vou dividir minha fala em 2 momentos, ainda que seja um pouco complicado efetivamente separar, porque uma fala minha e a outra estão diretamente interligadas. Então, nós temos a possibilidade que eu acabe misturando um pouquinho, mas isso é comum também nessas falas. Né? Então, eu vou tentar dividir nessa fala, uma falando sobre a autópsia psicológica aplicada à investigação e perícia criminal, e depois falar da experiência da sessão de psicologia forense de uma maneira mais direta. Né? O que nós temos, então, para trazer sobre a autópsia psicológica? Nesse capítulo, a gente buscou o tempo todo fazer a vinculação da experiência prática, do trabalho que tivemos, sim, dentro da sessão de psicologia, por isso que eu digo que há uma mescla aí nas falas, e, ao mesmo tempo, da construção teórica, né? Porque não é possível, nesse ambiente e nesse mundo acadêmico onde estamos, e vocês já ouviram aí do Denis, né? O fato de que ele é um profissional e que também é um acadêmico, e eu estou na mesma situação nesse momento, e a nossa ideia precisa ser de produzir e de contar para o mundo o tempo todo o que a gente está fazendo. Né? Então, um trabalho desses, ele vai ter essa vinculação de uma teoria com a prática e de uma ideia que vai ter um contexto histórico, vai ter um contexto de qual que é o desenvolvimento dessa prática e do que a gente precisa saber, né, para conseguir atuar também. Então, neste campo, a autópsia psicológica, ela vai consistir para nós como um método auxiliar ao processo de investigação, ao processo pericial também, né, que vai aparecer justamente quando os elementos mais tradicionais de uma investigação
de suicídio, para a gente começar de um ponto mais histórico, não forem suficientes para caracterizar a possibilidade de resolução daquele caso. O que significa isso exatamente na prática? Temos a ideia de que a possibilidade de uma pessoa ter uma motivação suicida, ela fala da própria personalidade dessa pessoa, e que a personalidade dessa pessoa ela é manifesta através de seus atos, né? E nessa manifestação de atos, a gente tem os comportamentos da pessoa. E neste modelo que eu estou falando, a possibilidade é, interpretando, conhecendo o comportamento desta pessoa, nós conseguimos, de uma maneira retroativa, chegar até a questão da personalidade. E isso, num caso de autópsia psicológica, nos levaria à interpretação de motivação. Então, é um trabalho que parte de uma ideia de uma avaliação psicológica dita retrospectiva, dita indireta, né, ou reconstrutiva, que vai trazer para a gente esses elementos que vão fazer um trabalho tido como inverso daquilo que a gente faz normalmente em avaliações psicológicas do tipo mais tradicional. O Denis citou as avaliações, por exemplo, para porte de arma, para obtenção de carteira nacional de habilitação, e isso a gente vai falar como uma avaliação psicológica direta, onde você está com o sujeito avaliado na sua frente, conversando com ele, com o advento de testes, de escalas, de entrevista, e quando a gente está nesta situação, a gente vai falar de uma avaliação que é direta, né? Então, nesse caso, na autópsia psicológica, nós temos uma lacuna essa que vai aparecer também em outras questões, como do perfil criminal, né? E quando a gente fala dessa lacuna, a gente tem que entender que quando a gente está analisando um perfil criminal, a lacuna presente é: eu não sei quem é o sujeito, o ofensor, o criminoso, aquela pessoa que cometeu o crime. Quando a gente está falando da autópsia psicológica, o que vai surgir para a gente como lacuna é justamente a motivação, né? Então, falta compreender a motivação, porque o resultado final nós temos no caso de um suicídio. Lembrem que eu comecei falando disso, né? Então, já entro nessa própria questão histórica, né? Nós temos o uso da autópsia psicológica iniciado, de fato, nos anos 50, e esse uso ele vai aparecer inicialmente como um uso destinado apenas à questão do suicídio. Então, houve, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, uma situação em que, em determinado momento, houveram muitas mortes por overdose de drogas. E nesse conjunto de mortes por overdose de drogas, a causa médico-legal era uma questão realmente fácil de resolver. Você fazia uma análise química e você chega até o resultado de que há, então, um acúmulo de determinada substância, e essa substância e essa quantidade é suficiente para causar a morte da pessoa, né? Então, houve esse trabalho inicial, porém, o pessoal começou a se questionar por que havia tanta gente se matando, né? E aí começam esses estudos, né? Até para ter uma diferenciação importante de causa jurídica de morte, que é uma questão relevante para a gente entender, e quem já teve aula comigo sabe que eu sempre repito, as causas jurídicas da morte são 4. A gente tem morte natural, morte acidental, a morte causada por um suicídio e por homicídio. E são essas 4, né, que nós temos. Mas isso não é suficiente para caracterizar o porquê, o motivo, da onde que surgiu a motivação daquilo. Então, a autópsia psicológica, esse trabalho específico, ele vai surgir para nós como tendo como objetivo verificar a intenção deste sujeito que morreu com relação à própria morte, e, para além disso, a participação desse sujeito na própria morte, né?
porque é exatamente isso que vai faltar para ser analisado. E o trabalho que a gente acaba fazendo, ele dá um passo importante, né, nesse aspecto, que é começar a fazer o uso desta autópsia psicológica dentro de um foco da segurança pública que vai colocar para a gente também a ideia do uso disso em homicídios. Então, trazendo isso para além do uso em suicídios. Então, temos uma fase inicial aí, onde a gente vai falar durante muito tempo da autópsia psicológica num contexto muito mais voltado à saúde, e que depois ele passa a fazer parte do contexto forense de outra maneira, né? Então, nesse aspecto, é importante que a gente saiba o seguinte, para começar, né? Para o pessoal que diz o que precisa fazer, o que precisa conhecer, né? Alguma coisa que a gente vê bastante. Para a gente trabalhar nessa área, a gente precisa entender muito de clínica, de avaliação psicológica, e das questões relacionadas à investigação criminal e à criminalística, né? E aí são questões que são necessárias, que são básicas, né? Básicas no sentido de são a base desse trabalho, né? O reconhecimento disso. Por quê? Porque a autópsia psicológica e o perfil criminal e outras que a gente vai citar daqui a pouco, elas são formas de avaliações psicológicas retrospectivas, elas estão dentro do mesmo guarda-chuva. Então, a metodologia que você vai usar na autópsia psicológica e no perfil criminal, elas não são tão diferentes. Elas partem de uma mesma base. Elas partem da base de que nós entendemos que o comportamento do sujeito pode levar ele pode levar este sujeito que está morto ali na nossa frente a trazer uma comunicação, uma mensagem a partir do seu comportamento que a gente consegue interpretar isso e levar isso para um desenvolvimento de personalidade e uma compreensão até mesmo psicodiagnóstica que nos traz entendimento sobre essa pessoa. E ao trazer entendimento sobre essa pessoa, nós temos o que falar dentro de um inquérito policial, por exemplo, ou mesmo para dar respostas à família, né, para que a gente consiga compreender e a pessoa diga para nós, a partir desse comportamento final dela, o que aconteceu com ela, né? Então, temos que compreender, inicialmente, isso é algo da criminalística, é algo da ciência forense como um todo, e vem do direito, a ideia do que é um vestígio e do que é uma evidência. Tá? São coisas correlatas, mas que estão dentro de um elo causal. O que eu quero dizer com isso? O vestígio é o material bruto verificado numa cena de crime. Então, quando eu faço o encontro de um corpo, o encontro de estojos de munição que estão na cena, de sangue, de bituca de cigarro, de papel de bala, são elementos que estão brutos ali, que podem ter uma ligação com o que aconteceu, com o fato criminoso, ou não, né? Porque eu posso chegar numa cena de crime que tenha diversos estojos, cápsulas, né, de munição de arma de fogo que ficaram ali na cena, mas que não tenham relação porque a pessoa morreu a facadas. Então, ela não tem relação. Mas caso tenha, ela precisa ser identificada e ela precisa ser interpretada. O que significa isso? Como eu citei a bituca de cigarro, como eu citei o papel de bala, a gente está falando disso por quê? Porque são elementos que podem trazer uma relação numa situação, por exemplo, de uma análise levada a um laboratório para se fazer a verificação de DNA, né? Um laboratório de genética molecular forense, que pode achar numa bituca de cigarro um material biológico que caracterize a presença de uma pessoa naquela cena de crime. Não apenas isso,
A gente pode fazer isso por meio de busca de impressões papilares, por exemplo, né, que vai ser um levantamento papiloscópico, que vai trazer essa correlação também, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, nesse momento, este vestígio, essa questão bruta, que estava ali na cena do crime, ela vai aparecer para nós para ser interpretada. Quando é interpretado, ela se torna uma evidência. Essa é a questão. E é justamente a evidência que vai para o laudo do perito. É justamente a evidência que é o material que vai aparecer dentro do inquérito policial, que vai aparecer dentro do processo penal, que vai atingir essa fase da investigação e da persecução penal como um todo. Quando a gente tem essa questão, a gente está numa cena de crime fazendo um trabalho inicial de tentar compreender o que aconteceu ali. Então, a gente vai estar falando de uma primeira aproximação àquela situação e da construção, a partir dos elementos encontrados ali, de hipóteses, né? É interessante ressaltar que o método pericial para você trabalhar em cena de crime, ele é um método científico, ele é o próprio método científico, né? Então, a gente vai ter uma busca de um raciocínio que é reflexivo, né? Vamos compreender quais são os fenômenos de interesse investigativo que estão ali e vamos buscar uma solução provisória. A solução provisória é chamada de hipótese. E, a partir disso, se faz a fase experimental, se fazem os exames complementares, por exemplo, a partir daquilo que foi recolhido numa cena de crime, para que, ao final, a gente consiga construir uma tese. E essa tese é o conjunto de tudo que aconteceu, aí interpretado pelo perito, pelo delegado de polícia, pelo Poder Judiciário, que vai trazer a verdade dos fatos naquilo que for possível de se aproximar da verdade da ocorrência, né? O que, obviamente, nunca vai chegar nessa completude, né? É um trabalho utópico, mas o que mais se aproxime disso. Então, a psicologia entra nisso, e a produção de um trabalho em autópsia psicológica entra nisso, justamente para dizer para nós: estamos produzindo hipóteses, estamos levantando o que pode ter acontecido e tendo um pensamento provisório para dizer quais são as possibilidades, quais são as probabilidades, quais são hipóteses fortes e fracas dentro daquele acontecimento, né? Então, neste caso, a gente consegue verificar que nós precisamos juntar dados, fazer uma coleta de dados significativo, porque a autópsia psicológica vai significar para nós uma coleta de dados que digam respeito à vida daquela pessoa, obviamente, nos momentos que antecederam a morte dela, mas não apenas, né, para que a gente consiga fazer um levantamento que diga para a gente, por exemplo, se houve alguma modificação de comportamento recente naquela pessoa, se aquilo é observável, se aquela pessoa teve uma dificuldade premente, se ela está numa situação ruim, se ela tinha planos para o futuro, por exemplo, né? Isso tudo ajuda a gente a começar a construir uma identificação e começar a montar essa personalidade da pessoa que está ali, né? E que está com esses dados para nós passíveis de serem coletados. Onde que a gente vai coletar isso? Entrevistas com pessoas, com familiares, com amigos, com pessoas de convívio social, com pessoas que tenham um convívio não tão direto, mas tenham compreensão de rotina, por exemplo, né? Quer dizer, qualquer um que possa fornecer informações que sejam relevantes para esse caso. Além disso, hoje nós temos um elemento muito grande de análise, que são as redes sociais, o celular das pessoas, que dentro de um celular hoje está praticamente toda a sua vida, né? Então, é possível realizar análises, por exemplo, a partir de troca de mensagens que a pessoa tenha
não só numa busca direta por alguma situação, mas também numa busca como uma análise de discurso para verificar o que aconteceu recentemente na vida dessa pessoa e a gente pode trabalhar dessa maneira aí, buscando todos esses elementos, né? Então, há uma construção metodológica, uma fase de coleta de dados, né? E isso vai ser trazido para um tipo de interpretação que está dentro da teoria, né? Que já tá escrito, e aí, obviamente, se destacam as metodologias, primeiro do Brent Turvey, com a questão da evidência comportamental, e do David Cantor, né, são as referências de maior relevância que nós temos internacionalmente, né, e já adianto, no meu trabalho a gente optou por ter um uso mais direto das questões relacionadas ao Brent Turvey, né, inclusive a questão da evidência psicológica e da definição de evidência psicológica, ela vem diretamente desses conceitos que estão vinculados ao Brent Turvey e aos escritos dele. Tá? Então, queria dizer para vocês que dentro deste capítulo da autópsia psicológica, a gente trabalha, então, trazendo alguns exemplos de casos que foram atendidos, onde se teve o uso da autópsia psicológica, dessa metodologia propriamente dita, e casos que trouxeram elementos para as equipes de investigação. E reforçar uma coisa muito importante: quando nós usamos metodologias de avaliação psicológica retrospectiva, essas metodologias, elas são auxiliares, elas são complementares, elas não são substitutivas ao trabalho da investigação, ao trabalho da perícia de local de crime, por exemplo, ao trabalho do médico legista, fazendo uma perícia do corpo, né? Então, é importante ressaltar que esse tipo de trabalho se dá em casos bastante específicos, em casos complexos, por exemplo, ou em casos onde houve um tipo de situação bastante violência extrema colocada numa cena de crime, algo que choca, algo que sai da norma, né? Então, nesses aspectos, aí entra justamente esse contato da psicologia, podendo trazer informações adicionais ao contexto daquilo que nós estamos vendo, ao contexto daquela investigação tradicional, né? Que não está obsoleta, que não está errada, mas hoje existem, não só pela parte da psicologia, mas em outras formações, em outras especialidades, a possibilidade de se ter uma construção conjunta, de se trazer novos elementos e auxiliar a gente a ter uma diminuição de violência, a ter um aumento de resolução de casos e trabalhar nesse sentido para que a gente conquiste o bem da segurança pública, que é uma ideia, obviamente, utópica, mas é uma conquista de um bem imaterial, como é a educação, como é a saúde, né? Trazendo para nós outras situações. Então, dessa maneira, indico que vocês leiam este capítulo. É um capítulo que ficou bem bacana, ele trouxe exemplos aqui que estão ricos. Eu estou dando uma folhada nele para ver se eu não estou dando spoiler do meu próprio trabalho, né? E dessa maneira, acho que a gente consegue caracterizar inicialmente que temos um trabalho possível de autópsia psicológica, feito, realizado, e aqui produzido e reproduzido, colocado para vocês na forma desse capítulo. Tá? Como disse para vocês, preciso fazer, então, uma diferenciação, e daí eu passo, né, agora a falar um pouquinho do outro capítulo, né, que vai ser a questão da experiência dessa seção da psicologia na Polícia Científica do Paraná, que está
aí como uma experiência bastante potente, né? E que traz para a gente algo de muito interesse, como o próprio Denis falou, né? Eu acho que é bastante relevante que eu tenha escrito sobre essa experiência, porque é algo que eu venho trazendo para mim nesse percurso acadêmico, algo que eu digo para todo mundo quando eu dou aula, que é uma questão assim, quando a gente está produzindo algo dentro da nossa questão de especificidade científica, especialmente se a gente está falando de uma situação que é nova, que é recente, que tem pouco escrito, que tem pouco conhecimento, é importante que a gente publique, e publique é, sem se ater àquela tentativa eterna de produzir um texto perfeito, mas que a gente consiga trabalhar, ainda que parcialmente, aquilo que vem sendo feito, né? Então, nesses capítulos tem muita coisa nossa, é, que é interessantíssimo que a gente possa notar o quanto que ainda não temos grandes conclusões, mas que temos o processo em andamento, né? Então surge essa ideia, né, da gente falar dessa experiência, quando num texto do meu colega perito Cássio Tione, ele faz uma pergunta, e eu leio para vocês a pergunta. Ele diz assim: como peritos, estamos preparados para reconhecer perturbações que se manifestam na cena do crime através de vestígios materiais, mas cuja interpretação os remete a uma natureza psíquica relacionada, né? Quer dizer, quando a gente observa numa cena de crime algo passível de interpretação psicológica, a perícia brasileira está pronta para fazer isso? Não está, né? Certamente não está. Então, daí começa essa construção, essa fala e esse local que a gente está falando. Então, antes de qualquer coisa, é importante que se relate que eu estou falando sobre a Polícia Científica do Paraná, e a Polícia Científica é um termo também pouco conhecido, né? A Polícia Científica, ela em diversos estados, na maioria dos estados hoje, ela não faz parte da Polícia Civil, nós somos um órgão independente, que também, na maioria dos estados, é composta pelo IML e pelo Instituto de Criminalística, né? E o trabalho hoje desses institutos é trabalhar por uma via autônoma, independente de ser chefiado pela Polícia Civil. E por que isso acontece especificamente? Porque a Polícia Civil ela faz a investigação, e por fazer a investigação, a perícia vem a trazer elementos para esta investigação, e esses elementos precisam ser autônomos e isentos. Então, o trabalho realizado pela Polícia Científica é um trabalho que deve ser autônomo, e a isso se dá o nome de autonomia da prova, né? Então, em diversos estados, a gente está trabalhando pela autonomia e desvinculação desses órgãos periciais, e a partir disso, hoje são 20 estados, restam apenas 7 estados, onde os institutos de perícia estão junto com a questão da Polícia Civil, né? Não é mais o comum, e nesse caminho a gente vai estruturando o que nós temos, o que ocorreu aqui no Paraná, né? Então, a psicologia, como uma ciência e como uma profissão independente e regulamentada, ela aparece como uma possibilidade dentro desse universo pericial, e justamente nessa questão de que existem elementos não apenas materiais físicos e que tem aquela correlação, né, de causa e efeito direto, do tipo o tiro fez uma lesão que causou uma hemorragia e a pessoa morreu, mas a gente vai entrar lá no porquê o tiro aconteceu, né? Porque é a principal questão, é a motivação que nos leva a isso. Historicamente, dentro do Paraná, nós tivemos um trabalho anterior de psicologia com um perito criminal que era psicólogo por formação e também tinha formação em medicina, era psiquiatra também, né? E esse sujeito, que era o Rui Sampaio, ele trabalhou antes, lá ele começou em 83 com esse trabalho, com hipnose forense, que está em outro campo, não é o que
eu fiz na polícia, não é esse o caso, né? Mas ele trabalhava com hipnose forense e, brevemente falando disso, a ideia dele era basicamente com entrevistas e com né, o trabalho hipnótico com vítimas e testemunhas, poder trazer alguns elementos que, num estado de transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa poderia não conseguir relatar na delegacia e, portanto, não trazer elementos que estavam ali com ela para o processo do inquérito policial. Então, nesse aspecto, o profissional perito ali fazia um processo hipnótico e tentava buscar essas informações que estavam ali a partir dessa metodologia, né? Um dos dados que era gerado ali, por exemplo, era a ideia do retrato falado feito pela pessoa que não conseguia fazer uma descrição. Então, a partir de um processo hipnótico, a partir de baixar um pouco essas barreiras traumáticas, você consegue fazer isso. Digo do processo da sessão de hipnose forense, porque ela abre caminho, de fato, né? Ela traz um caminho que permite que a gente faça outros trabalhos, ela traz para a gente a possibilidade do trabalho em psicologia e ela quebra vários paradigmas anteriores, né? Porque se alguém estava falando de hipnose lá no meio dos anos 80, falar de psicologia hoje, em tese, é mais fácil, né? Então, dentro desse trajeto todo, o principal que nós temos nessa ideia de quebra de paradigma e dessas questões, tem algo que é muito relevante. Um ponto aí que é o mais relevante é a ideia da evidência psicológica, né? A evidência psicológica ela é um construto, né? Ela não existe por si, ela é uma interpretação, ela é uma questão hermenêutica feita a partir desta interpretação de algo que aconteceu na cena do crime, né? Como trouxe como exemplo, Denis, uma questão básica, assim, né? Se a morte ali aconteceu por um tipo de asfixia mecânica, ela é mais provável de ter sido causada por uma mulher, né? Uma situação nesse aspecto, né? Isso quer dizer para a gente o quê? Que você observa algo numa cena do crime e dali você faz esse construto com o seu olhar clínico e com a sua experiência anterior, né? E tem esse elemento que vai ser interpretado e vai ser levado como algo possível de descritor daquela personalidade, daquela motivação para o crime. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a gente tem um ganho qualitativo na passagem daquele vestígio observado, e eu uso um exemplo tranquilo, que é um uso de uma faca, né? Você pode usar uma faca para atingir uma pessoa uma única vez, e isso significar que você deu um golpe por uma legítima defesa, ou que numa situação você achou que precisava fazer uso daquele instrumento, e a partir de dar uma facada, você se livrou do perigo que estava iminente, né? E isto é muito diferente de você, com a mesma faca, dar múltiplas facadas, dar 20, 30 facadas numa pessoa, porque isso fala muito da personalidade. A escolha do instrumento, o tipo de lesão causada, a quantidade de lesões que foram perpetradas, isso tudo traz algo muito significativo e passível de interpretação, tanto num caso quanto no outro, certo? Então, a evidência psicológica, ela traz para a gente, e prestem atenção nisso que eu vou dizer, a ideia de tornar objetivo, dentro dessa persecução penal, dentro dessa investigação criminal, aquilo que é subjetivo para o autor do crime. Então, a gente está fazendo, de fato, uma leitura e uma interpretação da subjetividade do outro. Mas o nosso trabalho, ele é objetivar, ele é tornar objetivo isso e levar isso até os clientes deste trabalho pericial, que serão delegado de polícia, Ministério Público e o Poder Judiciário como um todo. Então, não se trata,
e essa é uma das principais críticas ao uso da psicologia dentro desse ambiente, né? Ah, mas o seu trabalho é subjetivo, né? Não, subjetivo é o ato de quem fez aquilo, subjetivo no sentido de um sujeito que fez, e a gente pode interpretar isso, e ao interpretar isso, nós damos uma objetividade, e a gente dá essa objetividade porque nós temos os métodos da avaliação psicológica. E a avaliação psicológica, ela diz para a gente, na nossa leitura mais tradicional, que eu consigo, a partir de comportamentos de uma pessoa num teste, numa entrevista, numa escala, enquadrar ela em determinado perfil, esperado ou não, para aquele tipo de teste, para aquele tipo de bateria de testagem com um objetivo específico, né? Então, você vai fazer esses dois caminhos dentro da questão da investigação, dentro da questão dessa leitura, trazendo essa questão da evidência psicológica como algo muito importante, tá? Então, lembrem disso, não há subjetivismo nisso. O que a gente faz é tornar objetivo aquilo que não é. A gente consegue levar isso para essas pessoas que vão ler o nosso trabalho de maneira objetiva. E aí é muito importante, é muito relevante que a gente consiga ter uma linguagem acessível a essas pessoas. E o que é uma linguagem acessível hoje? Com todas as críticas que eu tenho aos manuais, especialmente ao DSM, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele hoje é amplamente utilizado no Poder Judiciário. Então, a gente precisa fazer uso de uma linguagem que seja compreensível e que não adianta eu trazer uma linguagem que seja apenas, por exemplo, de uma linha teórica que eu tenha, de uma questão muito hermética, fechada, com termos muito mais técnicos e da psicologia do que aqueles que as pessoas estão aptas a compreender. Então, não adianta você fazer um trabalho clínico e de avaliação dentro de uma cena de crime, dentro de um processo todo que a gente precisa verificar, que seja muito bem feito clinicamente, mas que o seu trabalho escrito, que aquilo que você coloque no papel não seja compreensível. Então, a gente precisa ser compreensível, né? Isso é muito importante. Então, dentro disso tudo, né, nós tivemos aí para construir essa sessão algumas etapas, né, desde o começo dela, como que eu conto lá no capítulo do livro como que foi todo esse trabalho, né, quem que teve envolvido, como que a gente fez isso, mas o importante é que a gente tenha uma metodologia e que a gente consiga, dentro desta metodologia científica, trabalhar com questões de protocolo, com questões de fluxograma, com questões de como que a gente desenvolve esse trabalho e como que a gente coloca isso. Por isto mesmo, a ideia da gente fazer o documento final pela sessão de psicologia aqui foi baseada, obviamente, na Resolução 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, que fala da produção de documentos. Então, nós optamos pelo modelo do parecer psicológico, uma vez que não estamos fazendo uma interpretação direta, né? Então, eu não uso o modelo onde eu vou chamar o meu trabalho de laudo, eu vou chamar ele de parecer, porque eu estou pegando várias informações que vieram de outros lugares, né? Como nas entrevistas que já aconteceram, né? Eu posso pegar entrevistas escritas, já transcritas, né? E isso ser um material muito bom. Eu posso ir atrás de redes sociais, eu posso ir atrás dentro da delegacia mesmo, da impressão que as pessoas tiveram, né? E aí a gente vai trabalhando diversas situações. Então, esse trabalho foi montado dentro da Polícia Científica aqui do Paraná. Eu comecei a trabalhar junto à Divisão de Homicídios aqui de Curitiba e tivemos esta produção aí de trabalho de casos que estavam especialmente com dificuldades de resolução dentro da Divisão de Homicídios, alguns casos antigos, inclusive, né? E a gente começou a ter essa conversa lá dentro. Então, dentro da instituição hoje, Polícia Científica, entendo que nós temos espaço para trabalhar dessa maneira, mas a psicologia tem ainda outras possibilidades
que existem em outros lugares, que talvez aqui não tenham e tenham em outros lugares, e que o oposto também ocorra, né? Então, entendo que, pelo menos, esse trabalho que, digamos, vai para a via da avaliação psicológica retrospectiva, e aí eu incluo as questões de perfil criminal, não vou entrar nisso porque o Denis já conversou com vocês, o tempo é curto, da autópsia psicológica e dessas verificações de causas aí, né, onde a gente vai ter uma análise de mortes que ainda não estão suficientemente delimitadas. Você pode ter uma confusão, uma situação de um suicídio que pareça um homicídio, uma situação de uma montagem de cena de crime para tentar enganar a polícia, que é aquilo que entra na dúvida, né? Aqui aconteceu uma morte natural, um acidente, um suicídio ou um homicídio, né? A gente fica com essa dúvida sempre que a gente chega nos locais, você ainda não sabe. Então, você precisa saber fazer essa interpretação, né? E, claro, como é um trabalho que vem aí ocorrendo, todo caso, todo elemento produzido, ele nos traz a possibilidade, né, de avançar metodologicamente, avançar tecnicamente e ter mais acúmulo de conhecimento. Então, a gente consegue trazer essas questões da teoria, da academia propriamente dito, e vincular isso com a prática, né? Justamente nessa ideia que eu falei para vocês, de produzir esse conhecimento e colocar ele à prova. Porque não adianta a gente produzir um conhecimento e deixar ele guardado numa gaveta. Não adianta eu produzir algo fabuloso e ninguém ter acesso a isso. Ou eu me manter produzindo isso durante 10 anos esperando o texto perfeito, né? Isso não vai acontecer. Outra coisa, importante que a gente reconheça as nossas limitações. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a construção de um perfil criminal, pode ser que você consiga levantar algumas coisas sobre o possível ofensor e não consiga trazer um trabalho que descreva exatamente quem é, onde mora, onde que trabalha e tudo isso, mas você trabalhar dentro daquilo que é possível, né? É você não ir além daquilo que é possível fazer. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente também começa a atropelar a situação, né? Então, tem essas situações que são bastante específicas e que nós podemos trazer e que nós podemos trabalhar de maneira tranquila, científica, metodológica e dentro desse escopo da investigação e da perícia criminal. O que isso quer dizer? Novamente, esse trabalho de autópsia psicológica, esse trabalho de produção de perfil criminal, ele vai dizer para a gente que estamos fazendo algo junto, algo transdisciplinar, junto com as equipes de investigação tradicional, buscando levar novos elementos a eles, né? Então, nós temos conhecimento muito grande no sentido de fazer psicodiagnóstico, no sentido de fazer essa leitura avançada, essa leitura clínica, de você, às vezes, conseguir ter uma compreensão, não porque você intuiu, mas porque você tem uma experiência anterior e um conhecimento científico junto com isso, e, portanto, há uma ideia de que você consegue estabelecer hipóteses e probabilidades para aquilo que tem acontecido, né? Nós não estamos falando nunca, né, de algo que esteja fora do nosso campo ético, que esteja fora, inclusive, do nosso código de ética, claro, né, e de todo esse trabalho que nós temos aí a contribuir e a trabalhar junto com todas as outras equipes policiais, né? E outra coisa importante para dizer, quando nós estamos fazendo isso, o tipo de caso que mais acontece dentro das investigações, da polícia como um todo, é o tipo de caso onde você vai ter uma morte única. E quero dizer isso para diferenciar da ideia do serial killer, né? Nós não podemos ter uma metodologia que só me permita trabalhar quando a gente perceber que existem várias mortes, quando perceber que existe um encadeamento, né? A gente tem que pegar essas metodologias que estão descritas
e conseguir adaptar para o caso único. E é isso que a gente consegue, vem fazendo e vem provando que é possível fazer, né? Então, adaptar esta questão da metodologia toda, da autópsia, da perfilagem criminal, aquilo que é a demanda real das delegacias. E por isso que é muito bacana a gente estar conversando e estar escrevendo aqui, porque senão você vai chegar numa situação assim, bom, precisa atender um caso, parece que é um serial killer. Você diz assim, não, mas até agora matou só 2, então ainda não entra na definição, não posso fazer nada, né? Isso é um tipo de resposta absolutamente inadequada e que não pode ocorrer. Então, a gente tem que ter, e tem, né, metodologia para atender em cada caso, compreendendo também que a generalização, né, que você trazer assim, existe um só jeito de fazer isso, ela nunca vai existir. Porque, da mesma maneira que nós temos no escopo clínico, na psicoterapia, né, a certeza de que cada sujeito que você está atendendo na sua clínica é único e que as personalidades e as manifestações são únicas. No caso do crime, é a mesma coisa. O crime, o comportamento criminoso que leva à morte de uma pessoa, por exemplo, ele nada mais é do que uma manifestação desta personalidade do sujeito, que, por alguma motivação que a gente vai ter que conseguir trazer, vai ter que conseguir interpretar, vai ter que conseguir trabalhar e contar para esse sistema policial e jurídico o que aconteceu ali, a gente abre esse caminho para que a psicologia se coloque aí de uma maneira mais relevante, né? Então, temos todas estas possibilidades, desde que estejamos abertos à ampliação da nossa metodologia, que a gente consiga trabalhar cada vez um maior número de casos, e trabalhando isso também, a gente consiga ter cada vez mais sucesso, e essa é a ideia que carrega uma pesquisa científica, né? O quanto que a gente consegue ir desenvolvendo, né, e trabalhando nisso. Para dizer, né, o Denis citou que a gente estava com algumas publicações de questões decorrentes aí diretamente desse trabalho que estão vinculadas ao meu doutorado. A gente está com cerca de 10 publicações, entre capítulos de livro, entre artigos já publicados, submetidos, né? Então, eu tenho esse compromisso, né, de também conseguir fazer isso, de trabalhar bastante, de levar adiante isso e de estar, né, como a gente diz, colocando-se à prova, colocando a cara à tapa, para que vejam nos nossos escritos, nas nossas possibilidades, aquilo que a gente vem fazendo dentro desse compromisso técnico e ético, né? Acho que este percurso todo, né, esse trabalho da psicologia, ele tem nacionalmente a tendência de crescimento, e tenho certeza que daqui a uns anos isso vai ser uma realidade muito forte, muito mais adequada do que nós temos hoje em todas as polícias científicas do nosso país.